a mais um Gloricast. Eu sou a Lu Alone, apresentadora desse podcast, que é um podcast da família Glorify. Falando nisso, se você ainda não baixou o Glorify, já aproveita e no comecinho dele já pega o seu celular, baixa o Glorify para fazer todos os seus devocionais diários com a gente e nos siga também nas nossas redes oficiais, Instagram, YouTube, Twitter e muito mais, tá bom? E comenta aqui, enquanto esse podcast rolar, você pode comentar. A gente ama essa interatividade. E hoje eu vou receber uma mulher que tem impactado o Brasil, gente. Ela se considera uma mulher improvável e que Deus tem feito algo maravilhoso, surpreendente através da vida dela, transformado milhares de outras mulheres. Com vocês, Vivi Martinello. Ai, que linda! Lu, é uma honra estar aqui, né? Estar aqui junto com vocês nesse tempo. E realmente Deus tem levantado mulheres improváveis. Amém. Vivi, eu já vou começar assim. Pode começar. Por que você se considera uma mulher improvável? Bom, eu digo que dona de casa, né, mãe de 2 filhas, eu não me imaginei fazendo o que eu faço hoje, né? Não somente na questão hoje do que Deus tem feito, né, exponencialmente, mas desde quando Deus me levantou para ir ao presídio, por exemplo, na ala feminina, quando eu comecei a ministrar as prostitutas, eu já me considerava alguém improvável para estar naquele lugar. Porque quando Deus me levantou para ministrar com eles, eu pensei, Deus, o que eu vou falar para eles, né? Eu sou uma simples dona de casa, uma mulher que cuida dos filhos, do marido. Nós já pastoreávamos, mas eu sempre foquei a casa, a família. E aí, por isso que eu disse, é uma improbabilidade, minha história, minha vida, só Deus. Eu quero saber dessa história, até como que você foi parar, né, assim, para começar esse ministério, pregando nos prostíbulos, nos presídios, para mulheres também, Sim. né, improváveis. E como começou? Você nasceu num lar cristão? Tá. Eu sempre digo que Deus, ele tem uma forma correta de nos fisgar e cada um de nós, ele vai nos usar pontualmente em áreas específicas através da nossa história, né? Deus usa a nossa história. E porque ele escreveu a nossa história. O que aconteceu? Os meus avós eram pastores, meu avô abria várias igrejas, pastoreava. E foi ele que me introduziu na igreja desde criança cristã, mas eu não tinha uma vida com Deus, sabe? Ia na igreja, mas não tinha aquela... E eu lembro que quando eu casei, em 2002, eu tive um encontro com Jesus. Eu casei em 2000, estou assim, resumindo muito. Em 2002 eu tive um encontro com Jesus e a partir de 2002 a minha vida começou a mudar. De 2002 a 2005 foi um tempo onde eu comi muito da palavra, me alimentei, aquela busca, comecei a viver realmente esse relacionamento com Deus. E ali em 2005 que nasceu o chamado, eu tive um sonho. Eu sonhei que tinham várias prostitutas se prostituindo numa rua e que alguém ao meu lado me dirigia até elas e falava assim, eu chamei você para estar com elas, para ministrar elas, para mostrar que elas têm um pai. Para mim foi muito impactante porque logo após que eu acordei, eu já percebi que era um chamado de Deus. Na outra semana eu já tinha subido uma zona de prostituição e já tinha abordado as prostitutas, conversado com elas. E é incrível que quando Deus te dá um chamado, Ele também abre todas as portas necessárias para você estar lá. E não faltou, assim, deu um mês, eu já estava na mesa com elas, ministrando. Uau! Comunicando aquilo que Deus queria, que elas eram filhas. Foi algo tão lindo, Lu, tão assim, eu tenho tantas experiências daquelas mesas, daqueles lugares, sabe? Eu entrei realmente em boates de prostituição, também fui nas avenidas, e elas são filhas do pai, muitas foram resgatadas, casaram. E lindo o que Deus fez naqueles anos. E você não sentia medo de ser julgada, de ser criticada? Porque às vezes a igreja não entende quando, né, alguém se dispõe a ter um ministério como esse. E foi tão incrível que culminou, né, essa minha ida para o presídio, para as zonas de prostituição, comunidades carentes, culminou numa palavra que Deus me deu em Lucas 13, que fala que daquela figueira numa vinha, né? Tinha uma figueira plantada numa vinha, só que ela era infértil, né? Ela estava lá e o dono da vinha chegou, falou com o viticultor e falou, olha, eu quero figos dessa figueira, mas ela é infértil, então pode cortar. E aquele viticultor, o jardineiro daquele lugar falou assim, olha, vamos dar mais um ano para ela.
Vamos ver se realmente ela é estéril, vamos ver o que está acontecendo. E eu peguei aquela palavra para mim. Deus falou assim para mim: filha, eu dei um passeio na vinha e você, como figueira, não tem dado fruto. Você talvez está querendo olhar para as videiras e percebe que você é diferente. Você não vai dar uva, você vai dar figo. E eu acho que aquela figueira estava paralisada pela comparação. E Deus falou assim comigo: eu quero fazer com você algo novo e diferente, será que eu posso? E eu falei: Deus, eu quero. E ele falou: então quero que você se afaste de tudo. Por um ano eu quero que você abandone o ministério. E nós já éramos pastores, eu já ministrava com meu marido louvor, não ministrava ainda a palavra. Gente, eu não sabia. Você ministrava louvor. Louvor. E aí Deus falou: quero que você saia de tudo, saia das plataformas e corra para os lugares que eu quero que você esteja. E naquele momento, assim, naqueles anos, a minha oração era assim: Senhor, eu quero estar onde tu estás, né? Eu quero amar o que tu ama. Eu quero estar onde o Senhor... Eu lembro daquele versículo que Jesus falou: eu faço aquilo que vejo meu Pai fazer. E a religião, ela não conseguia me contentar, ela não conseguia me preencher, era muito pouco. E aí eu falei com meu marido, eu disse: amor, Deus falou comigo para mim me afastar 1 ano de tudo. E ele é meu sacerdote, meu esposo. Eu falei: o que é que tu pensa sobre isso? Eu queria que tu me abençoasse. Ele falou: eu te abençoo. Ele me abençoou e eu voltei para casa. Então todas aquelas reuniões, né, que a gente sabe que tem, todos aqueles ensaios, eu me afastei de tudo e voltei para casa. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz tinha uma gaveta na minha casa que eu demorei para abrir aquela gaveta. Foi muito incrível aquilo. E quando eu abri assim, saiu um monte de coisa da gaveta. E aí eu olhei aquela gaveta bagunçada, cheia de coisas que já não eram para mais estar ali, sabe? E Deus falou assim comigo: filha, a sua vida está como essa gaveta. Nós vamos começar organizando essa gaveta, né? Organizando a tua casa, a tua família, a tua vida. Eu vou colocar as coisas em ordem. E nesse contexto de voltar para casa, de alinhar a minha casa, eu comecei a ir muito no prostíbulo, né? De uma forma muito secreta. Não tinha rede social, ninguém estava vendo aquilo. Então, toda semana à tarde eu ficava com elas no discipulado. Muitas prostitutas tinham que sair do discipulado para ir atender cliente. Era algo assim para mim muito impactante, fora da minha realidade. Pois elas iam chorar no meu colo. E eu comecei realmente a estar aonde Jesus queria que eu estivesse. Por 1 ano foi assim. Foram 7 anos nas zonas de prostituição, 7 anos dentro dos presídios e também dentro de comunidade carente. E foi um momento assim que Deus forjou muito meu coração, meu caráter. Eu acredito que foi o fundamento para mim estar aqui hoje. Você já tinha suas filhas nessa época? Eu tinha uma, que é a Vitória, e depois de um tempo eu tive a Isabela. Nessa época eu tinha só a Vitória. Como que você incluiu a sua família? Então, a Vitória hoje tem 18 anos. Essa tua pergunta é muito coerente, assim. Hoje, ela me agradece, Lu, mas eu tinha muito medo. Sabe, as mães que estão assistindo vão me entender. Eu tinha muito medo do ambiente que ela estava sendo inserida. Porque não eram só prostitutas, as prostitutas tinham filhos. Entende? Uau. Então, nós ministrávamos muito com as crianças. E crianças que não sabiam quem era o pai, não tinham uma paternidade. E a Vitória estava com aquelas crianças o tempo todo, né? Nossos sábados eram lá. Aí, durante a tarde, quando ela ia para a escola, eu ia lá para ministrar elas. Mas, geralmente, nós tínhamos muitas atividades lá e elas estavam inseridas. Até porque, eu não contei isso, mas com o passar dos anos, nós abrimos uma igreja dentro da zona de prostituição. Então, onde era o maior ponto de venda de drogas, transformou na igreja. Uau! Foi tão incrível porque, eu vou só fazer um parênteses, eu vou voltar. O dono desse lugar, desse salão, falou assim: eu não quero mais alugar para bar, nem para mercado, porque tudo vira ponto de droga. Eu só alugo para a igreja. As prostitutas, na hora, me chamaram e falaram: pastora, apareceu um lugar aqui, corre. E eu aluguei o lugar, nós mudamos tudo e ele se transformou numa igreja que por muitos anos funcionou lá em cima. Hoje essa zona não existe mais. Glória a Deus! Muito testemunho, assim, até hoje de criança, sabe? A gente estava fazendo batismo agora e no final uma moça já adulta veio me abraçar chorando, falou: olha, eu sou uma dessas crianças que fui resgatada. Então é muito lindo os frutos. Mas a Vitória ficava lá, assim, sabe? E a gente, assim, passava por todo tipo de situação. A gente já pegou piolho, era muito comum a gente, né, vivendo toda essa estação. E hoje, esse ano,
ela tem 18 anos, ela fez 18 anos, ela assim, mãe, eu quero te agradecer. Porque eu cresci num lugar de pessoas que amam o que Jesus ama. Ela assim, obrigada por ter me levado. E ela assim, é muito apaixonada por Jesus, sabe? É uma menina muito preciosa. Então eu vi que em nenhum momento eu trouxe prejuízo para ela, para a construção dela. Deus guardou, né, o coração dela. E ela foi muito abençoada através daquelas crianças, né? Os improváveis, né? É aquilo que eu digo, que existe muita graça de Deus na improbabilidade, naquilo que os homens dizem, não, Deus fala, é isso que eu escolhi. Eu acho isso tão lindo, porque eu cresci de forma semelhante, né? Eu já estive muito com os meus pais, com a minha família, ministrando para prostitutas. Quando eu era criança, eu aprendi a falar inglês muito cedo, eu fui alfabetizada em inglês. Então, vinham muitos missionários de fora. E eles vinham, e talvez com mais coragem do que a gente daqui. Eles queriam ir para esses lugares. E eu lembro que quando criança, obviamente, quando você não tem 18 anos, você não pode entrar lá dentro, mas a gente ficava na porta e quando essas mulheres saíam, a gente com violão, a gente cantava e eles começavam a falar, a profetizar, a pregar. E como não tinham tradutores, não tinham muitas pessoas, eu estava ali traduzindo, eu, meu irmão, minha irmã. E eu já tive experiências de ver uma mulher que saiu ali naquela hora de um programa e que aceitou Jesus e foi batizada com o Espírito Santo e começou a falar em línguas. Então isso é o poder do Evangelho. E quando eu cresci, fiquei mais velha, já com 20 e tantos anos, eu estava na faculdade, junto com a Jocum, eu senti o chamado de voltar. E foi exatamente, a gente nunca expôs em rede social nem nada. Mas agora, como eu já era mais velha, eu já entrava. E eu lembro que a gente chegava a bater nas portas dos quartos. E uma vez uma das meninas ali, ela abriu a porta e ela falou assim, quem é você, Barbizinha? Tá pagando promessa para Deus? Falei assim, o que você tá fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar, você deve estar pagando promessa, fez o que de errado? E eu falei, eu não fiz nada de errado. Eu vim falar do amor de Deus para você. E ela falou algo tão profundo, ela falou assim, se você quer falar do amor de Deus para mim, me arranja um emprego e me tira daqui. Uau. E eu falei assim, como a igreja tem que entrar nesses lugares e literalmente ser a mão que ajuda e que tira mulheres dali. E não só palavras, né? São obras, são atitudes de amor, né? Exatamente isso. Eu lembro quando uma decidiu sair, né? Ela disse, eu não tenho para onde ir, eu não tenho mais família. E a gente conseguiu alugar uma casa para ela. Conseguimos tirar ela de lá com muito custo, porque as pessoas se sentem donas, né? As pessoas que aliciam ela se sentem donas dessas pessoas. E a gente conseguiu, hoje ela trabalha, né? Tem uma vida. Então, assim, casou, tem filhos. Eu acredito que Deus, Ele é capaz de transformar a vida de muitas pessoas, mas como tu falou, através da igreja, e não só de palavras, mas de atitudes. Exatamente. Né? Não é, eu sempre falo, palavras não amam, atitudes amam. Então... Vivi, você acha que você teve que superar a timidez, superar você mesma para alcançar esses lugares que Deus tem te levado? Quando eu voltei desse um ano, que eu fiquei, né, com essas pessoas e em casa, na construção de esposa, quando eu voltei, eu vim para Belo Horizonte, vim para cá, fazer o segundo módulo de uma escola aqui, e a escola tinha 500 alunos, e eles iam sortear pessoas para trazer uma palavra, fazia parte, né, do currículo ali, da capacitação. E eu falei, ai Deus, não posso ser essa pessoa, porque eu sempre tive muito medo de falar em público. Você sempre foi tímida? Muito tímida. Assim, sempre foi muito alegre, sorridente, mas na minha, sim. E eu lembro que eu até contei já isso uma vez, que eu fui apresentar um trabalho no 5º ano, 5ª série, começa a apresentação dos trabalhos, eu desmaiei na frente da professora, da turma inteira. Como meu nome é Viviane, a letra V, eu vi toda a turma apresentar, e parece que é pior, né? A letra B era por ordem alfabética. E quando eu vi toda aquela turma apresentar, eu comecei a ficar muito nervosa, enjoada, e criança, não entendi o que estava acontecendo. Quando eu fui lá na frente para apresentar, eu desmaiei na frente da turma toda, de tão nervosa que eu fiquei. Então, aquilo também me bloqueou, porque eu sempre já não gosto de falar em público, né? Meu marido muito falante, muito, né, sempre desenvolto nisso. E eu, assim, quando eu voltei, eu fui para essa escola, eu pensei, quer ver que eles vão me escolher, meu Deus, me ajuda. E eles me escolheram. E ali eu já ministrei para um público de 500 pessoas, sabe? E eu falei do que Deus tinha feito naquele um ano, naquela escola.
e onde Deus me deu aquela palavra. Quando eu volto para Criciúma, né, para a cidade que eu moro, ali Deus começou a desenrolar, sabe, Lu? Eu falo assim que às vezes eu falava igual Jeremias para ele, dizia assim: você me enganou, Deus, porque eu comecei a fazer uma reunião com 4 mulheres na minha casa, 4 amigas. Então era muito natural para mim abrir a palavra e ministrar com elas, estar com elas orando. Só que das 4, de repente, na outra semana tinha 10. Depois 10, 20, ao ponto que chegou 70 pessoas na minha casa. E meu marido falou: não dá mais para fazer aqui em casa, não cabe. Eu lembro dessa vez tinha 70 pessoas, tinha gente na janela, sabe, lá de fora. Eu falei: meu Deus. E aí a gente foi para a igreja, começamos as reuniões quinzenais na igreja, muito simples, uma rodinha, até que não deu mais para ser sem microfone, eu tive que pôr o microfone, tudo era assim. Aí o que eu percebi? Que Deus foi forjando. Assim como ele fez com Jeremias, né? Jeremias ia ser um profeta poderoso, mas Deus foi forjando ele, falando assim: Jeremias, o que você vê? Viste bem. Então Deus começou: o que você está fazendo? Ok. E foi aumentando gradualmente. Igual aquela parábola dos talentos, né? Ele vai nos dando conforme a nossa capacidade, né? Talvez você está aí assistindo e você está sendo desafiado por Deus. Ele respeita a tua capacidade, ele foi respeitando. E quando... hoje, né, na situação que eu estou hoje, nessa mesma reunião, começou com 4, hoje a gente se reúne aí 3.000, 2.500 mulheres a cada 15 dias. Um movimento que é de Deus, que não dá para mensurar, medir e não dá para entender. Ele que tem feito, sabe? E eu creio que eu venci tudo isso pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus. Você crê que esse vencer a timidez é uma marca de mulheres improváveis? Também. Eu acredito que também. Tem muitas mulheres também que falam, que não tem problema nenhum de falar, mas estão em contextos muito diferentes, sabe? São mulheres que elas são diferentes, Lu, elas são autênticas. Deus tem falado muito de uma preparação, não só mulheres, tá? Homens. Deus tem me falado muito sobre Davi, a improbabilidade de Davi levou ele exatamente no lugar que Deus queria, sabe? E é isso que eu tenho visto, esse coração. Vivi, você lançou esse livro que a gente tem Foi. aqui. Vou até pedir para a câmera dar um zoom no livro, que é lindo, né? Mulheres Improváveis. Está lançando também o Planner, Estações. Lindo, maravilhoso. Mas quais são as marcas da sua história que você traz nesse livro que faz com que você se considere essa mulher? Esse livro, eu não trouxe não fui muito autobiográfica nesse livro. Eu trouxe o entendimento que eu tive durante os anos, né, sobre a improbabilidade. Não necessariamente as minhas histórias, né? Não necessariamente, mas com certeza tem as minhas marcas nesse livro, aquilo que eu tenho visto, né? De autenticidade, de que Deus está levantando pessoas que não têm cara de ser quem são, entende? São pessoas que vão surgir num contexto que nós estamos vivendo hoje, que estavam completamente escondidas. Eu tenho um capítulo desse livro que eu falo: construa no secreto. Que existem muitas pessoas hoje que têm essa tendência, essa tentação de expor antes da hora os seus planos, seus projetos, né? De falar muito. Eu tinha muito esse problema, Lu. Quando eu chegava numa mesa, eu era tão aberta assim com as minhas ideias, meus pensamentos, que eu abria tudo. Eu sempre digo: conversas profundas não podem ter mesas rasas. É a mesma coisa, né? Que você mergulhar de cabeça em uma piscina rasa, você vai se ferir e se machucar. Então, eu comecei a entender, a construir no secreto. Eu entrei num condomínio fechado com meu marido e eu vi um terreno com um tapume verde ao redor, aquela cerca de madeira, né? Pintada de verde. Eu falei: por que isso? Que trabalho, né? Abrir essa porta, esse portão todos os dias, entrar os caminhões para construir a casa e tudo. Ele falou: amor, isso aí é para proteger a construção. Eu falei: como assim? Ele assim: quando começa, construir fundamento não é bonito. E vai mexer na estética do condomínio. E eu falei: às vezes vai também trazer muita sujeira, porque traz barro de dentro e tudo. E ele falou: o fundamento tem que ser construído secretamente. Eu falei: meu Deus, é muito de Deus isso. Eu voltei para o carro correndo e comecei a escrever. Um dos capítulos desse livro eu falo sobre isso, sobre essa construção no secreto. E por que mulheres improváveis? Porque muitas delas estão sendo construídas no secreto. E construir fundamento dói. Construir fundamento fala de família, fala de raízes profundas, fala de Deus. E lá naquilo que a gente nem imagina que tem dentro da gente, Deus vai lá e arranca, e reconstrói, e fundamenta. Porque eu não sei se você já teve essa experiência de ver pessoas que Deus levantou sem fundamento.
talvez se levantando na hora errada, não é? A queda é grande. A queda é grande. E destrói muita coisa que está em volta. Isso, entende? Então, se a gente não parar na hora certa, a gente vai ter que parar lá na frente, numa hora talvez que a gente não deveria parar, mas vai ter que parar. Eu sempre digo, a mãe que não para quando o filho é pequeno, vai parar quando ele é adolescente. Então, nós precisamos entender esses lugares, que muitas vezes retroceder é avançar. Vivi, você tem uma frase que me impactou muito e impacta muitas mulheres. Mas quando a gente ouve ela assim de primeira, pode até assustar. Você fala assim que Deus não transforma casamentos. Não é isso? Deus transforma pessoas e pessoas transformam tudo que tem ao redor. Não é isso? Por que você tem essa frase? Você tem um testemunho pessoal sobre isso? Tenho. Eu falo que Deus não restaura casamentos, Deus restaura pessoas, porque pessoas restauradas restauram casamentos. Com 1 ano e meio de casado, aquela crise do início do casamento, tem muita gente que não passa por essa crise, que é maravilhoso, né? Os primeiros anos, nos meus primeiros anos não foi fácil, né? 2 personalidades totalmente diferentes, 2 construções diferentes de família, e a gente decidiu ali, não, vamos com 1 ano e meio, vamos separar consensualmente e botar o fim nessa história que a gente não está feliz. E pela graça de Deus, nós nos separamos por 4 meses. Mas a gente se amava tanto, tanto, né? E se ama tanto, que a gente decidiu dar mais uma chance para nós 2. E graças a Deus por essa ideia que a gente teve, nós éramos muito jovens, 22 anos na época. E decidimos dar essa chance para nós 2. Voltamos e descobrimos que, eu sempre falo que eu queria muito que Deus restaurasse o meu casamento. E Deus falava assim, eu quero restaurar você. E eu não entendia. Então, aqueles primeiros anos ali primeiro ano, após a volta de restauração, Deus trabalhou em mim e nele de uma forma estrategicamente separada, sabe? Deus começou a convencer ele daquilo que precisava melhorar, a me convencer. À noite nós chorávamos juntos, orávamos. Então, eu percebi que a forma como que Deus restaurou a minha vida, mudou a minha vida, eu comecei automaticamente a restaurar o meu casamento e mudar o meu comportamento. E isso começou a trazer uma transformação gigantesca. Porque, às vezes, Lu, tem muitas mulheres que pedem, Deus restaura o meu casamento, mas elas estão destruídas por dentro, não superaram uma traição, não conseguem perdoar. E por mais que esse homem venha, né, para perto delas e dizer, não, então vamos restaurar, elas estão todas magoadas e feridas por dentro, acaba todos os dias que aquela destruição que está interna vem para fora destruindo tudo. E às vezes não só o casamento destrói os filhos, né? O emocional das crianças. Eu vejo tantas mulheres assim compartilhando com crianças assuntos mas tão difíceis de uma criança entender, sabe? E aí eu creio que quando nós permitirmos que essa transformação alcance primeiro a nossa vida, talvez tenha muitas mulheres assistindo esse podcast estão passando por esse momento, né? Que o casamento está destruído. Eu vou te dar um conselho, né? Não peça para Deus restaurar o casamento. Pede para o Senhor restaurar você e o seu esposo, né? Individualmente, que o casamento automaticamente vai ser restaurado. Uau! E como que tem sido hoje nessa nova fase? Vocês 2 estão super bem, a gente acompanha quão lindo tem sido o ministério de vocês, né? Mas hoje, para o pastor Telmo ver tudo que Deus tem feito através da sua vida. Sim, foi uma verdadeira surpresa, porque nós, de restauração, nós somos 23 anos casados, né? E 22 já de restauração. E nós sempre tínhamos promessa. Na época de restauração, nós íamos comer uma pizza, alguém ia na nossa mesa e falava assim, eu vejo vocês liderando um exército nos próximos anos, o exército de Deus, e vocês são pastores. Mas a gente estava tão quebrado, que era tão difícil crer naquelas promessas, sabe? Naquelas palavras. Às vezes eu pensava assim, nossa, são pessoas até assim, bem intencionadas, mas às vezes ouviram errado, o endereço está errado, porque com certeza não é a gente. Os anos foram se desenrolando, nós fomos chamados ao pastoreio muito cedo. A Vitória tinha... Aliás, quando eu fui levantada pastora junto com meu marido, ele foi levantado pastor e eu fui auxiliá-lo. Eu estava de 7 meses de gestação da Vitória, que a Vitória hoje tem 18. 7 meses. E nós começamos a pastorear desde então, 19 anos. E ali eu sempre pensei assim, Deus vai levantar muito ele, eu via ele, sabe? Ele tem uma palavra maravilhosa e tudo. Nunca imaginei
viver o que estamos vivendo hoje. E ele tem um perfil muito encorajador, sempre. Foi ele que colocou o microfone na minha mão pela primeira vez. Tem uma história engraçada que a Vitória tinha recém-nascido e faltou todo mundo aquele dia no culto, a liderança e tal. Não tinha ninguém para pegar o microfone para orar e ele tinha que ungir as pessoas. E ele me chamou, amor, vem cá, vem orar. Quase, nossa, aquela experiência que eu tinha tido quando criança, fugia de cantar. Eu cantava no banheiro, ele falava, nossa, você canta tão bem, por que você não canta na igreja? Não. E aí ele disse assim, vem cá orar. Eu não tinha o que fazer. Peguei, coloquei a Vitória na mão de uma irmã que estava do lado e corri lá para orar. E foi a maior vexame da minha vida. Comecei. Eu achei que você ia falar que foi uma bênção e tudo fluiu. Não foi. Talvez vai trazer esperança para você. Foi um vexame, porque eu falei assim, Senhor, abençoa esse povo, meu Deus, abençoa esse povo, vai abençoando esse povo que está aqui na frente, vai abençoando esse povo, eu travei nesse povo. Eu falei, abençoa esse povo o tempo inteiro, e quanto mais eu travava no abençoa esse povo, pior ficava. E quem vive isso sabe do que eu estou falando, que é muito difícil, porque o nervosismo trava a tua mente. E eu lembro que eu saí daquele lugar e eu falei, nunca mais. Eu disse para ele, por que tu fez isso? Tá vendo? Olha aí a confirmação de que esse lugar não é para mim. E aí ele foi muito diretivo e cirúrgico naquele dia. Deus permitiu que naquela situação abrisse aquela ferida, né, antiga. E ele falou, olha, pois eu vou te dizer que você vai ministrar para multidões. Tem um chamado dentro de você, eu vejo graça. Quando você fala numa mesa, numa conversa, isso precisa ser exposto. E eu fiquei assim, e a partir daquele momento, e ele, meu sacerdote, quando ele liberou aquela palavra, que ele me abençoou, quebrou muitas coisas. E a partir dali eu comecei a ministrar. Assim, para poucas pessoas, como eu te falei, e cantar com ele, ajudando, ministrando louvor. E hoje ele é muito feliz com tudo que tem acontecido. Uau, ele é o seu maior apoiador. O maior encorajador é ele que me apoia, ele que... Para mim estar aqui hoje, né? Eu falei, amor, será? A agenda tá tão apertada. Ele assim, vai. Ele é sempre assim, muito encorajador, meu melhor amigo e celebra junto comigo. Falando sobre ele, recentemente viralizou um vídeo dele lindo na internet. Foi. Dele batizando na linguagem de sinais, não é isso? Isso, na língua de sinais. E é tão lindo isso, que já não foi a primeira vez que aconteceu, né? Todos os nossos batismos têm os surdos, a gente tem uma comunidade surda linda na igreja. Foi maravilhoso quando nós começamos a repensar a igreja e orar. É tão bom quando você... Eu digo que a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa é ela perder de ouvir a voz de Deus. Mas na vida de um líder isso é muito importante, né? Até ontem eu estava no hotel e fui ler que Moisés viu o Senhor face a face, sabe? E depois fala assim, que nunca mais tinha acontecido isso, de alguém conversar com Deus tão intimamente como Moisés conversou. E ontem no hotel eu pude pedir, eu falei, Deus, eu queria te ver face a face, conversar. E o meu marido, ele começamos a repensar a igreja e orar, e de repente a gente percebeu que a necessidade que a comunidade surda tinha de ter cultos na língua deles e tudo. E a gente começou a se mobilizar, e eu sempre digo, quando a gente ouve a Deus e a gente se movimenta para obedecê-lo, ele vai mandando tudo que a gente precisa, pessoas, recursos, circunstâncias, tudo se movimentam para que isso aconteça. E uma moça do Pará foi morar em Criciúma através do esposo, e ela é professora de Libras. E ela foi falar com a gente, tô meio enferrujada e tal. E aí meu marido falou, não, você não está enferrujada nada, vamos colocar o óleo do Espírito aqui e vamos funcionar. E ela começou então a fazer turmas de intérpretes. E Deus começou a abençoar pessoas com uma graça muito grande para interpretar. E ali começou, e é incrível, mas eu falei, mas será que tem surdos? Quando tem um intérprete com a mão, pode crer que os surdos vão chegar. E um começou a avisar o outro que tinha pão na casa do pão, que tinha, né, uma palavra na língua deles. E a comunidade surda, ela é gigante, é muito grande. Então, tem sempre batismo. E o meu marido falou para a professora, falou assim, olha, eu não quero que venha um intérprete do lado, mas eu quero falar com eles na linguagem dos sinais. Na língua dos sinais, eu quero que eles vejam um pastor que se importa e que vai falar na língua deles. E ele aprendeu. E eu fico muito, assim, admirando ele, porque eu batizo junto com ele, né? Uhum. E eu fico assim... Você já aprendeu? Eu ainda não aprendi.
Pouquíssimas assim, sinais, mas eu fico admirando ele, sabe? Como ele se esforça, como ele faz tão bem aquilo que ele se propõe a aprender. E foi muito lindo. A gente batizou agora 500 pessoas, nosso batismo. E foi tão lindo também que o batismo começou com o batismo de um adolescente autista. Então, a gente teve que não colocar a banda a tocar, só um teclado muito leve. As pessoas da igreja já sabiam que esse menino ia se batizar, então o movimento e o silêncio ficou, né, para respeitar ele. Ele entrou na piscina e já queria mergulhar, foi muito legal. E a gente batizou essa criança porque a gente acredita que a igreja precisa ser inclusiva, sabe? As famílias precisam ser incluídas e os improváveis precisam entrar nesses lugares. Eu até quero citar um podcast que a gente teve muito relevante e ele se tornou muito mais relevante do que a gente pensava, que foi com a pastora Nayane Câmara. Ela chegou a ser convidada pelo próprio governo para falar assim, coisas oficiais por causa do podcast, porque ela falou sobre o autismo. A pastora Nayane tem uma filha autista não verbal, sim. Então ela é muda, né? Ela não fala ainda, a Belinha. E quando ela falou sobre o autismo, ela contou que ela foi numa igreja e teve uma experiência surreal, onde se você vê uma criança gritando ou chorando ou fazendo qualquer coisa na igreja, né, assim, no meio do culto, sim. Você chama a mãe e se ela estiver, né, gritando e tal, o diácono vem e pede para essa criança se retirar, né, para a mãe e essa criança se retirarem e tal, ou mãe com bebê, algo do tipo. E aí ela estava pregando, bem na hora da pregação, e de repente uma criança começou a gritar assim. E ela mesma falou assim, olha, o natural era que um diácono viesse, falasse com a mãe, sim. E tal. Mas quando o diácono foi ir naquela direção, o Espírito Santo falou com ela, deixa a criança gritar. E ela virou no microfone e ela começou a gritar, deixa a criança gritar, deixa a criança gritar. E ela pregava e a criança gritava e ela falava, deixa a criança gritar. E ela continuou pregando e o culto foi uma bênção. E a criança gritou no culto, né? E quando terminou aquele culto, aquela mãe, Vivi, ela veio na Nayane chorando. E ela falou assim, tem 6 anos que eu não venho a uma igreja. Porque sempre que eu venho, meu filho é autista. E ele também era autista não verbal. E a linguagem dele é gritar. É gritar, a forma de se expressar. E quando eu venho, me pedem para que eu retire, para que eu me retire com meu filho. E naquele dia ela entendeu, ela falou assim, a igreja ainda não está preparada para incluir essas pessoas. A gente tem uma sala lá, que é um ministério, na verdade, que é o incluir, né? Então, quando uma família, né, especial chega na igreja, ela, não só no autismo, mas a gente tem várias outras síndromes e situações, esse ministério recebe essa família com muito amor e carinho. E a gente tem uma sala sensorial, tem malha, tem tudo, brinquedos, jogos. É uma sala preparada, até a iluminação, ela é aquela com dimmer, né, que a gente faz aquela, que a gente consegue regular. E tem profissionais capacitados para receber essa criança e a família ali. Então, durante o culto, essa criança, se ela não consegue ficar lá na sala com as outras crianças, porque o incluir não é o separar, é incluir, se ela não consegue por conta de muito estímulo, se ela fica de alguma forma, né, agitada, ela vai para essa sala com profissionais. E aí o que começou a acontecer? Como começou a encher, muitos pais que há muitos anos não assistiam culto, que não estavam lá, não ouviam uma palavra presencialmente, não tinham mais uma vida social, porque a igreja não é só a questão de tu participar do culto, mas tem relacionamentos, comunhão. E é tão maravilhoso que agora essas crianças estão uma ajudando a outra, ali dentro mesmo do incluir, sabe? Família se ajudando. Então, assim, é algo que eu, quando vou lá, né, quando tô no domingo, eu sempre faço questão de abrir a portinha e aquilo, para mim, é maravilhoso de ver a igreja sendo igreja, sabe? A igreja construindo esse lugar de dignidade, devolvendo a dignidade, devolvendo lugar para as pessoas que realmente deveriam estar ali. Uau, isso é muito profundo. E aí os surdos, você vê, é muito lindo, sabe? Outros tipos de situações, a gente vê se achegando e sendo aceitos, e sendo amados, protegidos. Aí eu olho assim, Lu, e penso assim, foi para isso que eu nasci. Você crê que esse é o maior marco da sua igreja hoje? Olha, eu
Eu acredito... Claro, sem contar Jesus, né? Porque... Sim, não, eu entendi a tua pergunta. Eu acho que, Lu, meu marido fala uma frase que eu acho que é isso. Eu acho que somos uma igreja saudável, um evangelho simples, não místico e bíblico. É o suficiente, a Bíblia é o suficiente, Jesus é suficiente. A gente não fica enfeitando a cruz de Cristo, nem enfeitando nada. Simplicidade, eu acho. O evangelho, ele é suficiente para transformar, para mudar. Eu acredito que é isso. E aí, meu marido fala que tudo que é saudável cresce, cumpre propósito. Um corpo saudável cresce, né? Aquilo que é saudável está falando de plenitude, de inteiro, de inteireza. Então, tudo que está ali tende a cumprir um propósito. Vi, por que você acha que Deus tem levantado mulheres e homens improváveis num tempo como este? Bom, o mundo que a gente vive é um mundo de muita aparência, né? A gente percebe isso, né, Lu? Que as pessoas valorizam muito a aparência. A gente vai ver hoje no Instagram, né? Os filtros, aí a era dos filtros, de tudo mais, e a exposição, né? Então, a gente também vai criando na nossa mente estereotipos. Ah, uma pessoa para fazer isso, ela tem que ser assim, né? Ou uma pessoa para fazer tal coisa, a gente vai criando moldes e modelos. E eu costumo dizer que Davi fugiu totalmente desse molde, né? Do rei, né? Principalmente na aparência física, ele não era... Né? Ele não tinha, vamos botar ali todos os requisitos, né? Saul era, né? Mas quando Deus acha Davi, ele não fala assim, achei alguém com as habilidades que eu precisava. Achei alguém com tudo. Não, ele diz, achei alguém que tem um coração parecido com o meu. Quando ele diz assim, segundo o meu coração, ele está falando assim, da origem, somos feitos à imagem e semelhança. Alguém que é parecido comigo, simples assim. Alguém que vai olhar para outra pessoa, né? E vai ter a atitude que eu teria. Apesar de Davi ter errado, a essência do coração de Davi era muito parecida com o coração de Deus. Então, são pessoas improváveis, talvez que não estão aí. Eu sempre digo que Deus não tem contrato fechado com ninguém, com denominação nenhuma, com exatamente ninguém. Ele levanta e escolhe quem ele quer. E não só Davi, vamos ver Moisés. Né? Ele falou, Senhor, a tua escolha está totalmente errada, a minha fala é pesada. Que não seja eu escolhido. E tantas outras, Esther, tantas outras pessoas. Débora, uma improvável na geração dela, uma mulher juíza, sabe? Jael, meu Deus, a Bíblia está cheia de improváveis. Eu acho também que tudo isso nasce no lugar secreto, né? Exatamente. Nasce escondido. Uhum. E por isso que eu defendo tanto a ideia de devocional, porque é esse tempo nosso. É seu e de Deus, não é para pregar para ninguém, não é para mostrar para ninguém, é para ser cheio de Deus. E muitas coisas nascem nesses lugares, quando está você, a palavra e o Senhor ali, né? E como que é o seu tempo devocional? Como que foi durante sua vida até hoje? Como que é esse tempo? Bom, o meu tempo devocional, minha vida de intimidade com Deus passou por várias transições, né? Eu já quero saber todas. Porque quando a gente é mãe, né, de bebezinho, eu lembro que era nas madrugadas, eu amamentando e ali orando ao Senhor, muitas vezes lendo aqui com uma mão num livro, a outra segurando o bebê. Mas quando Deus me pegou de jeito, quando eu lembro das sonecas da tarde da minha filha, da mais velha, era o tempo que eu me jogava no chão da sala mesmo. Eu dizia, Deus, eu preciso de transformação, quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu me entrego totalmente. Se tem alguma área aqui que não está entregue, o Senhor me mostra, porque igual o Davi falou, né? Eu quero entregar. E então eu tinha mais tempo. Hoje, com as demandas ministeriais, eu digo que todo ministro passa por essa crise, sabe? Toda pessoa que Deus de alguma forma tem levantado ela passa por essa crise, porque o mundo e todas as outras coisas vão querer te empurrar para o fazer. E o Espírito Santo vai dizer para você, eu quero que você seja. Né? A gente é tentado a realizações e Deus nos leva para esse lugar. Então hoje eu priorizo o meu tempo. Às vezes as pessoas pensam, eu vou orar, sim, vai sobrar um tempo. Não vai sobrar. Você vai precisar priorizar. Até eu criei um planner agora, escrito Estações, que é um planner que fala exatamente sobre isso. O que eu decidi fazer nesse planner? Um lugar onde as pessoas podem se organizar. Quando a gente planeja, Lu, tem mais chance de as coisas darem certo no planejamento. Apesar que a Bíblia diz que
É do homem fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Mas vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer o plano. Então, assim, planejar, até assim, as mulheres, né? A gente às vezes vai casar, Lu, aí, ó. Vai casar, até os planos. Vou descongelar a carne para o almoço de amanhã, né? A gente tem que planejar as coisas. Então, quando a gente planeja, a gente tem mais chance de tudo dar certo. Então, o devocional precisa ser planejado, né? Então, ó, tal dia ali, ó, hoje pela manhã, hoje à tarde, hoje à noite eu vou tirar para ter meu devocional. Na maioria das vezes, o meu devocional começa no final do dia. Quando as minhas tarefas Gente, é o eu momento sou totalmente é o momento que eu tô mais tranquila, a casa dorme e aí eu tenho meu tempo. Quando já começa pela manhã, eu já começo nos afazeres e tudo. O ideal seria pela manhã, eu acredito. Mas eu sou meio coruja, assim, eu gosto de ficar acordada até mais tarde. Então, para mim é mais tranquilo no silêncio da casa. Eu gosto muito disso. Não tem regra, eu acredito, sabe? Muitas vezes, durante a tarde, sobra um tempo, todo mundo saiu de casa, estou sozinha. Vou ficar com ele, né? No carro. Até eu falei outro dia, aproveito muito as minhas viagens de carro para ficar. Não deixar esse tempo infrutífero. Remir esse tempo, sabe? Às vezes a gente não sabe aproveitar as oportunidades. Então, ficar assistindo um devocional, você fica ouvindo, tem muita coisa boa, o próprio Glorify, tanta palavra linda e maravilhosa, você vai estar aprendendo, vai estar sendo construído e alimentado. Aí, ó, talvez você caiu nesse podcast de paraquedas e eu quero te contar que o Glorify é um devocional diário de forma online. Você pode ter no seu telefone, é só você baixar o Glorify, tanto pode ser, né, no Apple Store ou na Google Store, e você vai receber ali todos os dias uma frase do dia, um devocional, gente, a Bíblia para você ler e também um tempo de reflexão, além de vários outros conteúdos. Gente, tem conteúdo para quem tem insônia e precisa dormir, tem conteúdo bíblico para dormir, tem conteúdo para quem está passando por ansiedade, tem conteúdo para relacionamento, tem um pensamento do dia, que é aquela mensagem assim, sabe? Tem o Café com Deus Pai, do também nosso embaixador Júnior Rochirola, e muitos outros conteúdos, e até conteúdos que a Vivi hoje, gente, aqui com a gente está gravando, vão estar disponíveis no aplicativo para você. Então baixa o Glorify e continue acompanhando mais conteúdos da Vivi. Mas vamos voltar para o nosso bate-papo. Me conta alguma experiência sua assim que te marcou muito assim. Com Deus, com Deus, uma experiência com Deus assim que te marcou profundamente. Ai, Jesus, são tantas, Lu, assim, Deus tem feito tanto na nossa vida. Deixa eu garimpar uma aqui, muito especial. Eu acredito que a experiência mais forte que eu tive foi o start de Deus para me construir, que foi essa de Lucas 13, sabe? Eu estava numa escola aqui em Belo Horizonte e estava no chão aquele dia orando e Deus falou assim para mim: filha, eu vou te levar para um tempo comigo, de 1 ano, que eu fiquei aquele 1 ano. Uhum. E amém, eu falei amém, mas eu pensei, será que é coisa da minha cabeça? Eu nunca ouvi falar de ninguém que ficou afastado 1 ano, eu até achava que era pecado, né? Como é que se afasta 1 ano do ministério e tudo? E não se falava muito em sabático naquela época, hoje a gente já tem essa construção, né? Esse entendimento. Muitos ministros já vieram e aí naquela noite, um dos ministros que foi ministrar, estava ministrando a palavra e tal, ele falou, gente, vou parar essa palavra. Ele fechou a Bíblia, parou tudo e disse assim, eu vou trocar a palavra. Eu quero obedecer à voz do Espírito. E ele falou assim, eu quero falar de uma experiência, de um tempo que eu passei 1 ano sem ministrar, que eu me afastei de tudo. Aí eu falei, muito Deus, específico. Muito específico, assim, o Senhor está realmente fazendo isso. Então, assim, essa para mim foi uma experiência, eu não tive dúvidas. E aí logo depois eu peguei em Lucas 13, né, a palavra de 1 ano. Então eu entendi. Mas, assim, inúmeras, Lu, assim, situações, assim, até de presentes de Deus, sabe? Tem alguma bem casa. recente que aconteceu? Uma recente, ai, meu Deus, deixa eu lembrar. Olha, eu, né, na hora, assim, quem sabe fazer ao vivo. Então, não, tem recentes, até não foi comigo, foi com a minha filha. Deus tem dado alguns planos para nós, como família. É maravilhoso que de tempos em tempos, eu sempre digo isso, e se você está me assistindo, né, você está aí como mãe, como pai, não sei, ou adolescente me assistindo, você tem uma família, né? Você tem uma construção, pessoas ao seu lado, a igreja. É tão bom de tempos em tempos você parar e reavaliar o caminho. Será que eu estou indo para a direção certa? É isso mesmo, Deus? Estou obedecendo, né?
eu segui a última orientação. Será que é isso? Qual é a próxima orientação? E meu marido sempre fala, na dúvida do que fazer, para e cumpre a última. O exército tem isso. Se você está perdido, lá no exército, você está numa guerra, você está numa missão, você está perdido, parou e lembra da última, né, missão, da última palavra que o coronel deu. Segue aquela missão até a próxima. E aí, esse ano nós paramos, assim. Eu parei com eles, nós conversamos e falamos, vamos repensar o nosso caminho. Que nós vamos, como vai ser os próximos anos? Vamos repensar, vamos planejar, né? E a gente foi colocando algumas coisas, sabe, Lu? Olha, isso aqui... E a gente foi assim, aí a Vitória vinha, mãe, Deus falou isso comigo, então vamos colocar aqui, e vamos. E fomos fazendo. A gente foi para os Estados Unidos esse ano, faz um mês atrás, mais ou menos, a gente foi para os Estados Unidos. E quando a gente chegou lá, era só planos escondidos, ninguém sabia de nada. Nós, como família, tínhamos parado e recalculado a rota. E dizemos assim, um para os outros, ó, Deus está apontando para cá, mas a gente não vai falar nada disso para ninguém. Nem para minha melhor amiga eu falei. Para ninguém, porque eu aprendi. Nada. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, as pessoas olhavam para a gente e diziam assim, vai acontecer isso, isso, isso. Eu vejo vocês fazendo isso. Eu vejo isso aqui acontecendo. Pegaram a Vitória pela mão. Vitória, eu consegui... foi algo muito lindo, assim. Ela tinha um sonho de... Não quero abrir aqui, mas ela tinha um sonho de viver algo. E a pessoa pegou na mão dela, sem saber de nada, falou assim, eu tenho 3 dias nesse lugar para você, uma imersão, você quer? Ela falou, meu Deus. Então, assim, nós vimos as portas se abrindo, os recursos vindo, sabe? Então, essa foi uma experiência incrível. Eu só conseguia chorar. Ela falou, Thelma, olha isso. E ele falou assim, amor, Deus honrou o fato de nós termos parado, sabe? E ouvir dos céus e dito assim, o que o Senhor quer? Porque nosso problema, Lu, é andar no automático. Como é perigoso, excesso de tarefas, o não descansar, o não parar para ouvir Deus, te joga no automático e daqui a pouco tu já está longe de Deus, longe dos propósitos e você nem sabia. Vivi, eu até quero te perguntar, como parar? Porque nessa vida onde tudo é tão assim, como conseguir parar e falar assim, não, eu posso recalcular? Que conselho que você dá? Para conseguir fazer isso? Tá, o ano de 2021... Não, nós estamos em 2022, né? 2021 foi o ano que eu viajei muito, Lu. Eu viajei assim, eu emendei viagens, tipo, no final de semana, eu ia em 3 lugares diferentes do Brasil. E eu comecei a viajar e aquilo começou a me trazer um esgotamento. Tem um capítulo do livro que eu falo, Estou Cansada, é o nome do capítulo. Esse capítulo não estava no meu desenho, no meu plano. Esse que eu digo que é a resposta do Senhor, né? Eu fiz os meus planos, mas eu tenho que estar aberta às intervenções de Deus. E eu me separei 15 dias para escrever esse livro, me tranquei na nossa casa. Quando eu fui para a cozinha para tomar uma xícara de chá, assim, uma caneca de chá, que eu fui assim, escorar na porta, veio a frase muito nítida para mim, estou cansada. Eu falei, realmente, eu estou cansada. E aí veio o download do capítulo inteiro. Corri para o quarto, em 2h30 escrevi esse capítulo. Se não me engano, é o 9. E eu comecei a escrever ele. E eu falei exatamente sobre o cansaço físico que acomete. E o cansaço, Lu, as pessoas pensam assim, estou cansada de fazer talvez uma coisa... é porque eu trabalhei. Porque às vezes a gente tem cansaço até de coisas boas. Por exemplo, um bom dia na praia. Né? Você vai passar o dia com a sua família na praia, ou vai visitar um lugar maravilhoso, um museu, fazer visitas turísticas. No final do dia você está destruído, seu corpo está cansado, você precisa descansar. Então, cansaço não se remete só a você estar fazendo coisas de trabalho, que requer muita atenção. Não, até a coisa boa cansa. E o que a gente tem dificuldade de descansar? Por quê? Porque a gente está num mundo frenético e a gente quer corresponder a uma sociedade que espera da gente, tem expectativas da gente. Eu aprendi que o jeito certo de descansar é correspondendo às expectativas do céu. E aí, sim, você vai conseguir dizer não para as expectativas da terra. Eu sempre falo assim, tema a Deus e honre as pessoas. Mas às vezes a gente teme as pessoas e honra a Deus. Então a gente teme o que o outro vai pensar. Então eu passei muito por isso em 2021, porque eu disse muito sim para as agendas. Acabei sacrificando meu tempo em família, meu tempo comigo mesmo, meu tempo com Deus. Quais prejuízos que isso te trouxe? Então, graças a Deus, prejuízo na família não teve, né? A minha filha de 7 anos começou a chorar muito na hora de eu arrumar as malas.
Então, era ela chorando de um lado e eu fazendo mala com lágrimas do outro. Ela assim, mamãe, eu não gosto de ficar longe de você. E eu comecei a observar que eu poderia discipular as mulheres do Brasil e do mundo e perder as minhas principais discípulas, que são as minhas filhas. E eu entendi que por mais que as portas estavam se abrindo para tantos lugares, nem todas as agendas eram agendas de Deus para mim. Eu tive que entender que nem todo lugar era para mim estar. Que eu precisava exercitar o sim, sim e o não, não. Que eu tinha que, então, temer a Deus e honrar as pessoas até com o meu não. Comecei a entender que ser de verdade é honrar as pessoas. E aí, É honrar até a sua família. A minha família, exatamente. E eu peguei uma caneta com a minha agenda. Eu tenho agenda de papel, gosto de escrever. Eu tenho eletrônica, mas nada melhor do que eu ter a visão do meu mês ali. Eu gosto de ter tudo. Eu peguei uma caneta para riscar, um lenço para chorar e um telefone para ligar para os pastores, que eu já tinha aceitado algumas agendas, e desmarcar e pedir perdão. E dizer, pastora querida, me perdoa, eu não vou poder estar aí. Sabe, eu comecei a chorar com eles, explicar o que estava acontecendo. E eu comecei a ficar muito cansada, Lu. Sabe, cansada ao extremo de chegar no aeroporto e não conseguir ouvir a aeromoça falando, vou para tal lugar. Aquilo já me dava assim, meu coração acelerava. Eu falei, Deus, tem algo errado. Algo não está certo nisso tudo. E aí eu desacelerei. Foi a hora que eu olhei para o céu e o céu falou, desacelera. Para agora. Engraçado, hoje, esses dias, não hoje, eu postei uma frase da pastora Sara Mendes, também nossa embaixadora, que foi uma frase que me impactou muito. Ela falou assim, sucesso é estar no centro da vontade de Deus, Exatamente. O resto é só ego. Uhum. Porque às vezes, é literalmente isso, né? Às vezes o centro da vontade de Deus é, volta pra casa. Come, dorme, faz uma pipoca e assiste um filme com teus filhos. Quando Elias se desgastou, né, quando ele teve aquele embate com Jezabel, ele pensou assim, agora está pronto. Né? Ele foi lá, os adoradores de Baal, ele conseguiu, o fogo desceu no altar certo, ele estabeleceu o nome de Deus, né? Só Jeová é Deus, maravilhoso daquele embate. Mas ele recebe uma cartinha depois, um bilhete, um aviso de Jezabel, olha, eu vou te matar, assim como você fez, eu vou fazer. Ele cai, porque ele estava num desgaste tão grande, entende? Às vezes a gente vê muito altar de fogo e a gente vai ministrar, a gente vê Deus agindo, mas na segunda-feira eu sempre digo que o ministro entra nesse lugar de querer uma caverna, dizer assim, eu estou cansado, chega, né? E é tão incrível que a forma que Deus resgata Elias desse lugar é muito simples. Um anjo leva pão e água e manda dormir. Tipo assim, come e dorme. Então, o que eu aprendi nesses dias foi eu comer e dormir, desfrutar desse ambiente de família, como tu falou. E foi maravilhoso. Então, comecei a voltar para casa, né, a dizer não. E é assim, o meu propósito para o próximo ano é mais não, né, desenvolver mais o não, ficar mais em casa nesse tempo, estar mais com elas, estar mais em família. E o que esses nãos refletiram de bom na sua casa? A mãe em casa, Lu, é a alegria da casa. Elas falam para mim que, mãe, quando tu tá em casa, tudo muda. E eu digo assim para ti, que muitas pessoas falam, né, que a mulher é o termômetro da casa. A mulher não é o termômetro, porque o termômetro ele só pode medir a temperatura e te informar, ó, tá frio ou tá quente. Mas eu acredito que a mulher é o termostato da casa. Porque o termostato tem o poder de elevar a temperatura quando ela está muito fria, ou também de dar uma esfriada quando está muito quente. Então, quando a gente vê um filho no quarto, o marido na sala, essa casa está meio gelada, sem relacionamento, sem estar junto, a mulher já faz uma comida bem gostosa, põe na mesa, já arruma a mesa, já chama todo mundo, e todo mundo vem para a mesa, já aqueceu o ambiente. Se os ânimos estão muito quentes, que um filho começa a brigar com o outro, o marido está meio estressado com alguma situação, a mulher também tem o poder de ir lá, calma, né? Vamos esfriar, vamos fazer um passeio. Ela tem esse poder, sabe? Então, eles falam que meu marido sofre muito nas minhas viagens. Muito. Ontem ele mandou uma mensagem, estou com muita saudade. Que a casa está muito vazia. Então, para nós é muito difícil, sabe? Essa saída, assim, a minha saída de casa. E então eu tenho planos de ficar esse período. Quando as minhas filhas casarem, todas, quando elas estiverem assim, aí eu vou botar uma mochila nas costas e eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer.
eu queria que você terminasse esse podcast deixando uma mensagem, aquilo que está no seu coração, para quem está em casa. Você pode dividir aquilo que o Senhor tem compartilhado com você, ou talvez você sinta de deixar uma mensagem especial para talvez uma mulher improvável que está assistindo com a gente. Bom, talvez você que entrou aqui, né, começando, tá aí nos seus afazeres, trabalhando, ouvindo podcast ou viajando de carro, não sei que lugar que você tá agora, mas a verdade é que o Espírito Santo escolheu esse lugar, esse podcast, né, esse simples clique para trazer a você um lugar de ser ministrado. Eu acredito muito que Deus tem levantado homens e mulheres improváveis e talvez você seja essa pessoa agora, nesse momento. Mas você vai dizer, mas a minha vida tá uma bagunça, né? Tudo tem dito não, as circunstâncias, tudo tem sido tão difícil para mim. Mas eu quero dizer que toda essa circunstância e todas as dificuldades que você está enfrentando hoje não determinam aonde você vai estar amanhã. Deus está chamando homens e mulheres de lugares improváveis, circunstâncias improváveis, histórias improváveis, para construir uma história nova e levar você para um lugar que você jamais imaginou que você poderia estar. Eu estou aqui para te dizer que há esperança. Não importa em quantos pedaços seu coração pode estar quebrado hoje, a sua história, a sua vida, ter tantas fissuras. Deus é o restaurador que pode mudar tudo. E Ele está levantando, Ele está chamando você hoje, convocando você para esse tempo, para essa hora. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Vivi. Eu que você agradeço. Que está em casa, eu quero te lembrar de baixar o Glorify para que você possa também acompanhar outros conteúdos da nossa pastora Vivi Martinello. Eu amei te ter aqui, amei esse podcast, essa conversa tão enriquecedora. Obrigada, maravilhoso. Conta comigo, a gente ama ter você, espero te ter de novo. E você que está em casa, lembre-se, siga todos os nossos canais oficiais, deixe seu recado, seu comentário, manda mensagem, deixa lá quem que você gostaria que a gente chamasse como embaixador. Quem sabe no próximo podcast a gente chama esse embaixador que você tanto tem falado nas nossas redes sociais. A gente ama literalmente interagir com você e o que nós mais queremos é que através dessas histórias, dessas vidas, desses testemunhos, pessoas sejam transformadas, que você seja edificado, que a sua casa seja alimentada e que gere transformação, que Jesus se torne o centro de tudo aquilo que você vive, de tudo aquilo que você faz e de quem você é. É isso aí, um beijo e até próxima semana aqui no Gloricast. Obrigada, Vivi. Obrigada.